Olá, gente. Vamos começar mais uma aula agora de cálculo estequiométrico, ainda examinando hoje um caso chamado de reagente em excesso e reagente limitante. Antes de entrar, propriamente dito, na química, vamos examinar um caso que vocês são capazes de resolver perfeitamente. Imagine que você tenha um grupo de pessoas onde você tem 5 homens e 3 mulheres. Quantos casamentos vocês acham que pode sair daí? Bem, um mau observador vai dizer o seguinte: olha, se tem 5 homens, pode sair 5 casamentos. Mas um bom observador vai assim: não, homem casa com mulher. Mas só tem 3 mulheres, então só podem dar 3 casamentos e vão sobrar 2 homens. Daí a gente tem um exemplo de uma situação onde um grupo de pessoas está em excesso, tem 5 homens, e tem um grupo de pessoas que está em falta, ou seja, que está limitando o número de casamentos. São 3 mulheres. É lógico, se um homem casa com uma única mulher, e uma mulher só casa com um único homem, então só pode haver 3 casamentos, e vão sobrar 2 homens. Mas esse é um caso muito óbvio. É um caso muito óbvio, mas nós podemos tirar algumas lições dessa situação. Primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: quem é que está em falta? É ele que vai limitar a quantidade de casamentos. Então, não adianta ter mais homens, porque só há 3 mulheres, então só poderá haver 3 casamentos. Bem, é sempre assim: aquele que está na menor proporção, ele que vai limitar, nesse exemplo, a quantidade de casamentos. Vamos ver mais um exemplo. Então, examine uma caixa que apresenta a seguinte figura, como nós estamos vendo agora. Tem 10 centímetros de um lado, vezes 10 centímetros do outro, você tem uma base de 10 por 10 e uma altura de 80 centímetros. Então, qual vai ser o volume final dessa caixa? A área da base vezes a altura vai dar 10 vezes 10 vezes 80, que vai ser igual a 8.000 centímetros cúbicos. 8.000 centímetros cúbicos é a capacidade, é o quanto cabe nessa caixa. Então, se você resolvesse colocar água aí dentro, você iria conseguir colocar aí dentro 8.000 centímetros cúbicos de água. Examinando agora uma outra caixa. Nessa outra caixa você tem assim, 2 lados, 2 paredes que tem 80 centímetros, como no caso anterior. Mas uma das paredes agora tem 50 centímetros e uma outra parede tem 40 centímetros, como você vê na figura. Pergunta-se então, quanto de água você vai conseguir colocar? Você vai colocando água até chegar naquela tábua que tiver a menor altura. Porque você não consegue colocar mais água do que aquele estabelecido pela aquele que se encontra na menor proporção. Isso é chamado de lei dos mínimos. Então, nesse caso, você iria conseguir colocar quanto? Faz o cálculo do volume, que vai ser 10 vezes 10 vezes 40, que é a menor tábua. Nesse cálculo, você vai obter o volume de 4.000 centímetros cúbicos. E essa é a quantidade máxima de água que você vai poder colocar aí dentro. Porque se você tentar colocar mais água ainda, vai extravasar, vai cair água por essa madeira de menor altura. Observe agora um barril formado com várias ripas de tamanhos diferentes. Dá para encher até quanto? Até aquela ripa de menor tamanho. É sempre aquele componente que está na menor proporção é que estabelece o limite do produto final. Tudo bem? Então, vamos ver a que conclusões nós podemos chegar. A primeira conclusão é a seguinte: o produto final máximo que você consegue, seja casamento, volume de água ou qualquer outra coisa, depende da quantidade do componente que estiver na menor proporção. É ele que estabelece qual vai ser o máximo que vai ser obtido. Então, este componente que está em falta é que delimita, é que limita a quantidade final de produto. Na química é chamado de reagente limitante. É ele que estabelece o limite máximo. Vamos ver agora 2 exemplos usando uma reação química. O exemplo 1 diz o seguinte: reúnem-se 6 mols de hidrogênio e 5 mols de oxigênio para se obter água. Agora são feitas 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: qual o maior número de mols de água que se consegue obter? Segunda pergunta: qual a substância em excesso? Quem é que vai sobrar? E a terceira pergunta é a seguinte:
Qual é a substância em falta, ou também chamada de reagente limitante? Eu quero saber quem é o reagente limitante nesse exemplo. Então, vamos examinar a seguinte reação química. É 2H2 mais 1O2 vai dar 2H2O, certo? Na primeira linha, você coloca os coeficientes. Na primeira linha, você vai escrever assim, 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio e vão produzir 2 mols de água. Quais são as quantidades que foram propostas? 6 mols de hidrogênio e 5 mols de oxigênio. Às vezes, o estudante, que está aprendendo, já consegue perceber qual vai ser o reagente limitante, mas às vezes não dá para perceber. Então você vai fazer 2 testes. Então você vai fazer o seguinte teste. Se eu levar em consideração 6 mols de hidrogênio, quanto de água eu obteria? Aí você vai fazer uma regrinha de 3. Vai dizer assim, agora olhando só para o hidrogênio e para a água. Então, 2 mols de hidrogênio estão para 2 mols de água. 6 mols de hidrogênio estão para X mols de água. Faz a regra de 3, vai dar 6 mols de água. Agora, você repete essa mesma operação, só que agora levando em consideração apenas o oxigênio. Então, examinando a reação, 2H2 mais 1O2 vai dar 2 águas. Na primeira linha, você vai escrever 1 mol de oxigênio. Agora, eu estou interessado no oxigênio, no O2. Aí vai dar 2 mols de água. A primeira linha é sempre os coeficientes. Então, 1 mol vai dar 2. Mas se eu tivesse 5 mols de oxigênio, iria obter X. Então, 1 vai dar 2, 5 vai dar X, esse X vai ser igual a 10 mols. Então, peraí, agora nós temos 2 respostas. Se você levar em consideração o hidrogênio, você vai encontrar 6 mols de água. Se você levar em consideração o oxigênio, você vai encontrar 10 mols de água. Quem é que vai valer? Aquele que der a menor quantidade. Porque na hora que se formam 6 mols de água, essa é a quantidade máxima de água que vai ser obtida porque já teria acabado todo o hidrogênio. Então você sempre utiliza o menor resultado, ou seja, o reagente limitante vai ser o hidrogênio. Agora, então, já dá para dar todas as respostas. Primeira resposta, qual é a quantidade máxima de água que você vai conseguir obter? Você fez 2 cálculos. Um deu 6, outro deu 10. Qual é a quantidade máxima que você vai obter? 6. É sempre aquele que dá o menor resultado. Primeira resposta, 6 mols. Segundo, o reagente que está em excesso, bem, veja bem que tem um reagente que vai acabar, que vai ser o hidrogênio. Ou seja, é aquele reagente que estabelece a quantidade final do produto. Então, o reagente que está em excesso vai ser, teoricamente, aquele que deu o maior resultado, e que vai ser, nesse caso, o oxigênio. E a terceira pergunta, finalmente, é qual é o reagente limitante? O reagente limitante é aquele que deu o menor resultado para a água, que nesse caso vai ser o hidrogênio. Então, é ele que vai estabelecer qual é o máximo de água que você vai obter. E por isso ele é chamado de reagente limitante. Sempre que você estiver na dúvida, você lembra assim, se tiver 5 homens e 3 mulheres, quantos casamentos poderão ser obtidos no máximo? Poderão ser obtidos no máximo 3. Porque só tem 3 mulheres? É sempre aquele reagente limitante é que vai estabelecer qual vai ser o máximo que você vai poder obter. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos agora fazer o segundo exemplo. Assim, colocam-se em um recipiente 180 gramas de alumínio e 924 gramas de gás cloro. Então, a reação é essa aqui, ó. 2Al mais 3Cl2 vai dar 2AlCl3. Armando agora o esquema do cálculo estequiométrico. Na primeira linha, você vai colocar assim, debaixo do alumínio vai escrever 2 mols, porque o coeficiente é 2. Debaixo do cloro, você vai escrever 3 mols. E debaixo do cloreto de alumínio, que é o AlCl3, você vai escrever 2 mols. Esse na primeira linha. Na segunda linha, você vai colocar as quantidades. Que quantidades são essas? São 180 gramas de alumínio e 924 gramas de cloro. E de AlCl3? O de AlCl3 vai ser X. Para você continuar esse exercício, você deverá trocar a palavra mol pelas massas molares correspondentes. Então, vamos continuar. Lembre-se que a pergunta é, qual é a quantidade máxima do produto AlCl3 que a gente vai conseguir obter? Tá bom? Então, você vai fazer agora os 2 testes. Se você levar em consideração o alumínio, então você teria a seguinte regra de 3. 2 mols, né? 2 mols quer dizer 2 vezes 27 gramas. Essa é a massa de 2 mols.
vai dar 2AlCl3. 2AlCl3 vai dar 2 vezes 133,5. Mas você tem 180 gramas de alumínio. Então, 180 gramas vão corresponder a X gramas de AlCl3. Faz a regrinha de 3. Então, vai ficar assim, 180 vezes 2 vezes 133,5, dividido por 2 vezes 27. Essa resposta vai dar 890 gramas. Isso quer dizer o seguinte, se você se basear no alumínio, você vai obter 890 gramas de cloreto de alumínio. Agora, a gente vai refazer o problema usando para o cálculo agora a quantidade de cloro proposta. A reação tem assim, 3 cloros, 3Cl2 vai dar 2AlCl3. Quer dizer que 3 mols de cloro vão produzir 2 mols de AlCl3, cloreto de alumínio. Mas quanto equivale cada mol? Foi dado lá em cima, a massa molar do cloro, Cl2, é 71 gramas. Então, 3 mols vai dar 3 vezes 71 gramas. Estão para 2 mols de AlCl3, ou seja, 2 vezes 133,5 gramas. 924 gramas de cloro vão produzir quanto de AlCl3? Vão produzir X. Você vai fazer a regrinha de 3, multiplica em cruz, 924 vezes 2 vezes 133,5, dividido por 3 vezes 71 gramas. Isso vai ser igual a 1.158,2 gramas. Então, essa seria a quantidade se você basear seu cálculo no cloro. Então, vamos ver. Você tem dois resultados. Se você se basear no alumínio, o resultado que você vai obter é 890 gramas. Se você se basear no cloro, você vai obter 1.158 gramas. Quem foi que deu menos? Foi o resultado baseado no alumínio. Daí, se conclui que o alumínio é o reagente limitante. Conclusão, você deverá fazer 2 regras de 3 e verificar qual é o menor produto obtido. E essa substância na qual você se baseou para achar esse resultado se chama reagente limitante. Aquele que dá o menor resultado. Às vezes você não compreende muito bem no início, mas depois de você fazer uns 2 ou 3 exercícios, você já começa a perceber. É sempre aquele que dá o menor resultado, é o reagente limitante, e aquela quantidade que se obtém é o máximo que se consegue obter. Tudo bem? Agora, é bom vocês fazerem um pouquinho de exercício para pegar o jeito de resolver esse tipo de exercício.